Bom, Marcos é a última palestra. Marcos, acho que todo mundo conhece, era vice-presidente da Sul América. E a gente sempre traz aqui no final um cara importante, como a gente trouxe Marcelo Blay, como a gente trouxe Marco Antônio, que também era vice-presidente da Bradesco Seguros. E agora a gente vai ter o nosso amigo Marcos Vinícius falando aqui para vocês. E eu separei 1 hora, porque o Marcos tem bastante história e bastante conteúdo para passar. Boa tarde a todos. Tá? Antes de mais nada, eu quero avisar que eu não vou falar 1 hora, tá? Então pode ficar tranquilo que eu não vou usar tudo isso não. Obrigado, Arley. É um prazer estar aqui conversando com vocês, corretores, seguradoras, pessoal de mercado. Arruma um copo d'água para mim. Pessoal de mercado e tudo. E queria agradecer ao Arley por ter chamado para dividir esse momento aí com vocês. E depois de um dia inteiro falando de seguro, falando disso tudo, eu acho que deve estar todo mundo bem moído já, todo mundo bem cansado. Então a gente vai falar de um tema aí que eu acredito que seja muito importante, que é falar de execução. Alguém esteve aqui há um tempo numa palestra anterior, acho que foi a Bruna, você? Ele que até falou a seguinte coisa: não adianta o melhor planejamento se a execução não for boa. E eu acho que você viu a apresentação que tem um slide que fala exatamente disso, tá bom? E já que a gente vai começar, vamos logo rápido, porque a gente vai falar de fazer. A gente vai falar de tirar do papel. Eu não vou aqui falar de seguros, mas vou falar também de seguros, porque fazer é tudo. Qualquer que seja o projeto, qualquer que seja a coisa, não adianta ter um projeto maravilhoso se depois ele não acontece. E longe de mim de querer ensinar os senhores como fazer. Aqui tem corretores, aqui tem donos do seu próprio negócio, aqui tem representantes de seguradoras. Então todo mundo sabe como se faz isso. Só que no dia a dia, a gente acaba, de repente, não prestando atenção em certos detalhes. Então, se ao final dessa palestra vocês extraírem alguma coisa que fala assim: puxa, não estou fazendo isso. Puxa, eu posso fazer isso. Sabe? Eu já vou me dar por satisfeito. Eu vou usar muitos exemplos da minha vida pessoal nessa palestra. Eu vou usar muito exemplo de família, porque eu acho que as pessoas às vezes pensam que eu me porto de um jeito na minha empresa, eu me porto de outro jeito em casa. E eu não consigo entender muito isso. Eu realmente não consigo entender. Eu não consigo entender por que a gente, longe de ser paternalista, tá? Mas o mesmo cuidado que a gente tem que ter, às vezes com o filho, a gente tem que ter com o colaborador. Não são coisas distintas. E eu acho que no dia a dia a gente acaba não fazendo isso, tá? Bom, vamos começar? Bom, para começar, eu não gosto muito da palavra execução. Eu prefiro a palavra execação, que eu acho que... Obrigado. Eu acho que execução está muito ligado a isso, a tirar do papel, a fazer acontecer, a energia, sabe? Planejamento é uma coisa mais assim do tipo, a gente pensa, a gente desenha. Execução não. Execução é transformar em realidade, é fazer, tá? E a gente é muito comum, seja no nosso, às vezes, projetos pessoais, ou seja, na empresa, tem um planejamento maravilhoso, e aí não deu certo, e alguém responde assim: poxa, mas o plano não era tão maravilhoso, pô? O que será que deu errado? E eu sempre pergunto isso. De repente não era o plano que falhou, não. O plano era bom. O plano era muito bom. Só que às vezes uma excelente ideia, um excelente plano, se ele for mal executado, vai dar ruim. Vai dar ruim. E o que eu quero dividir com vocês é que não é simples esse tal de executar. Eu vou falar aqui uns 30 minutos. Eu acho que eu vou colocar pelo menos uns 10 mantras de execução, todos óbvios. Eu acho que eu não vou falar nenhuma novidade para vocês. E aí vocês vão ver que é o seguinte: tem tudo para dar errado. O normal é dar errado. Quando dá certo, é exceção. Quando dá certo, é que houve uma conjuntura de fatos
que fizeram dar certo, porque o normal é dar errado. Você tem que conhecer muito do seu negócio, do seu pessoal e do ambiente, para uma coisa dar certo. E não pensem só em trabalho, não. Pensem na família, pensem em um filho que está estudando para passar no vestibular e que, de repente, você acha que, poxa, mas estudou tanto nesse ano. Mas, gente, para passar para a medicina não era só um projeto de um ano. Esse projeto tinha que ser maior. Então, tem tudo para dar errado. E eu costumo dizer que a execução, você tem que unir esses 4 fatores que estão aí. Você tem que unir estratégia, pessoal, recursos e plano operacional. E pasme, eu vejo muitas empresas que contratam uma consultoria maravilhosa, um senhor plano estratégico, agora vamos. Essa é a número 1. Outras que são melhores, contratam um plano estratégico e depois falam, poxa, mas espera aí, como é que eu vou transformar isso em realidade? Aí vai para o plano operacional. E tem o plano direitinho, faz aquelas reuniões, aqueles workshops com os funcionários, com tudo. E acha que vai dar certo. Gente, estão faltando 2 fatores no meio que quase sempre não são analisados. Eu tenho a estratégia. Eu tenho as diversas etapas. Eu tenho pessoal para isso. Eu tenho os recursos para isso. E esses 2 itens do meio, muito frequentemente, eles são esquecidos. Ou só tem planejamento estratégico, ou tem um estratégico, aí depois alguém diz assim, agora vamos para o plano tático, operacional. Como é que eu transformo essa estratégia em pequenas ações? Ok. Você tem pessoal para isso? Eu quero vender para os Estados Unidos. Eu tenho alguém que fala inglês? Eu quero começar a fazer comércio com a Alemanha. Eu tenho alguém que fale alemão? E a empresa se lança nisso, esquecendo de 2 coisas básicas, que são esses aí do meio. E aí, eu vou pedir licença para... Por que se fala tanto em planejamento? Por que se fala tanto em estratégia e tão pouco em execução, hein? Nos anos 60, 70, surgiu lá na Universidade de Stanford, tal da SWOT Analysis. Pontos fracos, pontos fortes, oportunidades, ameaças. Todos vocês aqui já devem ter participado de um seminário que falou da SWOT Analysis. Aí, depois de um certo tempo, nos anos 2000 mais ou menos, surgiu de 2 professores do INSEAD na França, o estudo da França, estratégia do Oceano Azul. Bacana. Então aqui está todo mundo competindo, é o Mar Vermelho, vamos procurar um lugar em que não tem oceano. Bacana isso aqui. Excelentes empresas de consultoria. Quem fez algum curso de gestão ou de administração, estudou estratégia. E eu pergunto para vocês, quantos seminários vocês já foram ultimamente que falam de inovação, que falou de criatividade, que falou de estratégia? Vários. Quantos de vocês já foram que falou de execução? Não se fala. Eu procuro, às vezes, em currículos de universidades americanas, isso. Não tem livro disso. Para não dizer que não tem, eu só achei de um PhD famoso, Ram Charan, que ele dá aula em Harvard, e ele tem uma disciplina que é execução. Eu não achei mais nenhuma faculdade que fale isso. E aí a gente começa a perguntar, por que isso, né? Deve ter um porquê. E eu acho o seguinte, né? Planejar é mais nobre, né? Eu planejo. Nós temos uma sociedade aqui. Eu sou o que planeja, ele é o que faz. Quem vocês acham que é o mais inteligente? É o que planeja. Fazer qualquer um faz. Planejar é uma coisa mental, é uma coisa nobre,
é mais ou menos alguma coisa do tipo, ele é um engenheiro, ele é um mestre de obras. Ele é um médico, ele é um enfermeiro. Eu acho que é muito nessa, não dá glamour. Fazer não dá glamour. Pergunto para vocês, Brasília, quem fez Brasília? Niemeyer e Lúcio Costa, né? Desenharam o plano. Pega aqueles desenhos cheios de curva dele, bota alguém para calcular lá e transformar aquilo em realidade, mas não dá glamour. Quem fica na história é quem planeja. E quando dá errado, ele bota a culpa em quem executou. E continua famoso, e vida que segue. Eu, particularmente, eu valorizo muito a execução. Eu acho que uma ideia mais ou menos bem executada vale mais do que uma ideia maravilhosa mal executada. Eu costumo usar o exemplo da seguinte coisa. Eu prefiro um arroz com feijão bem feito do que um bacalhau ao termidor, nem sei se isso existe, mequetrefe. Mequetrefe. Eu sou suspeito porque eu me dedico a esse negócio de execução. Eu me dedico a esse negócio de execução. Por exemplo, o Arley falou, eu já trabalho no mercado de seguradora há muito tempo, e uma das coisas que eu me orgulho, trabalhei muito tempo na Sul América. E a Sul América, uma senhora empresa, eu só elogio a Sul América. E quem é um pouco mais antigo, há de saber que há uns 10, 15 anos atrás, eu estou falando de 2003, 2004, na época que a Sul América se juntou à Sul América Aetna e depois ao ING, a Sul América fechou por vários anos com 300, 400 milhões de prejuízo. E na época, como é que a gente vai sair daqui? E a gente estava perdido. Eu trabalhava lá na época. Foi feita uma equipe de planejamento estratégico. Nessa época, a Sul América não tinha planejamento estratégico, foi criada uma diretoria de planejamento estratégico. Contratou-se uma consultoria, na época era a Buzalen, que trouxe um planejamento, e o trabalho dessas pessoas, tá, fez com que em 3 ou 4 anos ela saísse de um prejuízo de 300 a 400 milhões para um lucro de 350. E partisse para essa história de sucesso. E nesse trabalho foram usadas as coisas que estão sendo apresentadas aqui. Tinha um planejamento, tinha um plano operacional, mas tomou-se o cuidado de ver, temos pessoas para fazer isso? Não tínhamos. Foram contratadas 40 pessoas. Foram feitos 6 grupos de trabalho. Cada grupo de trabalho liderado por alguém que tivesse mestrado com tese defendida. E a partir daí... e outra coisa, no primeiro espirro isso vai acabar e o presidente vai pegar essas 40 pessoas e botar no operacional? Não. Essas pessoas têm estabilidade de 2 anos nessa função para começar a fazer. Então houve recursos, houve pessoas, houve estratégia, houve plano operacional. E a partir daí a gente conseguiu mudar. Eu adoro esse quadro, tá? Em que diz que o que dá valor a alguma coisa é uma boa ideia, um bom plano, multiplicado pela execução. Se a ideia é idiota, awful idea, -1. Então nem adianta multiplicar, pode ser excelente execução, uma ideia idiota não vai dar uma coisa boa. Mas a melhor ideia tem um multiplicador de 20, enquanto que uma brilhante execução pode dar muito mais dinheiro que isso. Logicamente, vocês abatam um pouquinho, porque eu sou suspeito, mas é um quadro que eu me inspiro bastante nele. Bom, vamos começar a conversar e sair um pouco da teoria e para o real. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que execução não é coisa de MacGyver. Não é coisa para pegar o que a gente tem aqui, como que a gente pode improvisar. Não. Você tem que ter os recursos certos. Você até pode improvisar um pouquinho, mas você pode improvisar provisoriamente e não fazer uma gambiarra definitiva, tá? Não vai funcionar. E eu costumo dizer o seguinte: planejamento e execução é como dar uma boa receita para mim que eu não sei cozinhar.
Eu não sei cozinhar. Não adianta me dar a receita do Claude Troagot, que não vai sair um prato bom. Eu não vou ter em casa os ingredientes adequados, mas até eu posso comprar. Eu não tenho o equipamento adequado. Eu não sou um cozinheiro qualificado, não vai dar certo. Tá? E uma coisa também que eu me preocupo muito é que eu acho que a execução é tão importante que ela deveria ser uma das principais funções do líder. Seja da empresa, seja da sua corretora de 5, 10 pessoas, 3 pessoas, você tem que se preocupar com isso. Senão as coisas ou não vão sair, ou vão sair um pouquinho diferente do que você esperava que elas fossem sair. Bom, vamos parar de papo e vamos começar a listar algumas coisas que vocês até podem concordar ou discordar, mas pelo menos é o que eu penso. Tá? Alguns pontos que eu considero muito importantes, e se ao longo dessa apresentação vocês começarem a pensar, isso eu faço, isso eu não faço, talvez já seja uma coisa boa. Esse livro, esse Ram Charan, que eu disse que foi o único livro que eu encontrei, e que eu assisti 2 palestras desse sujeito, uma aqui e outra fora do país, inclusive tem um livro dele com dedicatória, ele coloca 5 mantras, perdão, ele bota 7, eu boto 10, eu tirei 2 dele e acrescentei 5 meus, tá? No final ficou 10. Se você me perguntar quais são os dele e quais são os meus, o tempo já fez essa confusão, eu não tenho a menor ideia, mas se eu procurar no livro, eu vou procurar saber o que é.